Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José. Hoje, num dia em que nós estamos vendo algumas filas ganharem mais tração, especificamente lá no Supremo Tribunal Federal, com o início de julgamentos de alguns dos criminosos que foram presos no dia 8 de janeiro, na tentativa de golpe de Estado aqui no nosso país, cujo mentor intelectual, o responsável maior, o responsável ideológico, todos nós sabemos quem é. Muitas pessoas mandam os comentários aqui para o nosso portal com muita aflição, muita ansiedade de ver logo a figura do inelegível sendo presa. Mas existe um rito democrático, um rito civilizatório, um rito processual e constitucional que a gente tem que respeitar. Vamos nos lembrar que a figura do ex-presidente da República só perdeu a imunidade que o cargo de presidente confere a quem está exercendo o poder no dia 31 de dezembro de 2022. E de lá para cá, ele ainda contou com a proteção do senhor Blindaras e da senhora Blindora Araújo. Então, agora, daqui a 13 dias, nessa contagem regressiva para a PGR, o senhor Augusto Aras será substituído. Entrará no seu lugar, certamente, um outro procurador-geral da República com perfil bem diferente. É assim que nós esperamos e é assim que nós cobraremos aqui no nosso espaço. Outras situações estão acontecendo muito importantes aqui no nosso país, mas ainda existe um universo paralelo que está querendo acender brasas, ou soprar brasas, para chamar atenção para outros assuntos que desviam o foco dos crimes que eles cometeram contra o povo brasileiro e que agora eles serão responsabilizados. Vou conversar com vocês sobre algumas dessas questões, algumas novidades, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Participe aqui das nossas atividades, mande seu comentário, o seu joinha, que é muito importante, participe dos nossos chats e se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, começando aqui o nosso papo, mais tarde eu vou fazer aqui uma análise desses primeiros julgamentos lá no Supremo Tribunal Federal que são transmitidos pela TV Justiça. Temos curiosidades em relação a isso, mas eu quero fechar esse capítulo hoje para poder falar com vocês com mais propriedade do que a gente pode esperar desses julgamentos lá, né? Bom, a notícia de hoje aqui no Brasil, colocada pelos indicadores do IBGE, nos dão conta que aquele agouro, aquele mau agouro que o bolsonarismo está fazendo para que o governo que foi eleito, que foi colocado à frente do nosso país por todos nós, enfim, eles estão torcendo para que as coisas piorem. Só que a notícia para eles hoje é muito ruim, É uma contradição, porque é uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo. É ruim porque eles estavam apostando no pior, mas é boa porque eles vão poder comprar carne um pouquinho mais barato, O que nós temos de variação acumulada no ano, publicado no dia de hoje, foi a redução no preço do filé mignon de 16,95%, o alcatra 13,46%, o contrafilé 11,77%, pá, fígado, costela, capa de filé a 100%, enfim. Todas as carnes tiveram uma redução muito grande. O filé mignon teve uma redução muito grande. E a picanha caiu quase 10% também, Então, enfim, é uma notícia aí que certamente está deixando muita gente com dor de cotovelo. Como eu disse para vocês, essas pessoas sem escrúpulos, sem nenhum tipo de princípio, elas abusam, Elas querem sempre fazer uma autocomiseração e era absolutamente previsível aquilo que eu cravei nos nossos últimos encontros, que a figura do inelegível iria fazer aqui proselitismo, da sua dor, do seu sofrimento, publicando fotos, na enfermaria e com gente orando. Pô, tá aí, a gente vai ver isso nesses próximos dias, E a extrema-direita está num desespero total. Eu já falei aqui dessa senhora que ela ainda não acordou, que ela já saiu da adolescência há muito tempo, mas ela tem esse comportamento assim meio infantil e faz um programa de quase meia hora falando de futilidades e tentando menosprezar um pouco a questão das delações. Ela acha que delação é uma coisa de futrica, que estão preocupados com delação. Ela só não consegue explicar como é que o líder ideológico dela, o líder político, como é que ele subtraiu joias valiosas do nosso país, saindo aqui fugido com um avião de uma forma absolutamente ilícita no último dia do ano. Isso aí ela não explica. Aquela cena lá do almirante entrando com joias sem declaração, enfim. E as patifarias todas que estão sendo reveladas e que motivaram ali
a prisão do Cid. Então eles estão tentando menosprezar aí as delações, né, porque são muitas que virão, por variados motivos aí, tanto do Cid como outros também, né? Quando o Cid abrir a porteira, outros que estão encalacrados vão resolver falar alguma coisa também. O Flávio Bolsonaro, lá na CPI, ainda continua, né, numa dessas estratégias aí de desviar o foco, dizendo que estamos indo fundo nessa história, vamos descobrir os infiltrados de esquerda, as omissões e manipulações do governo. É um negócio engraçado, esse pessoal ter praticado um ato, ou atos golpistas no dia 8, terem engendrado isso durante anos aqui no nosso país, e quando sai a massa para praticar o golpe, eles acham que ainda tem esquerda, né, infiltrada para acelerar o golpe. É um negócio meio complicado, né? Mas enfim, tem gente que acredita, o pessoal do mundo paralelo acredita. E só que tem algumas pessoas que estão muito escondidinhas agora, né? Que é bom a gente lembrar, né? General Heleno ativa modo não sei de nada e silencia sobre delação de Mauro Cid. Esse pessoal não dá mais entrevista, não faz mais bravata, não publica Twitter. Estão se fazendo de mortos depois de terem embolsado uma grana preta no governo Bolsonaro. Ex-ministro do GSI de Bolsonaro afirma a interlocutores que não pretende se manifestar sobre possível citação pelo ex-ajudante de ordens. Vamos lembrar aqui, né, que o general Heleno falava de gente desonesta à frente da presidência da República. Vamos ver o que ele preconizava? Vamos lá. Presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada. É isso aí, presidente desonesto, né? Mas, general, infelizmente, né, nesse caso aí nós não temos prisão perpétua no nosso país, né? Bom, mas faz parte da defesa de direitos humanos, né? Coisa que vocês não sabem o que significa. E eu tenho visto ultimamente, gente, deixa eu tirar aqui a figurinha um pouco do ar aqui, né? Muita gente patrulhando costumes do presidente da República e da primeira-dama. O que ela fez, o que ela disse que ia fazer, as suas declarações, as declarações do Lula. Enfim, isso causa uma certa comoção e debates nas redes e nos principais veículos de comunicação, mas não tem nenhuma declaração, nada que seja relevante do ponto de vista da concretude da realidade política do nosso país. Então, isso me provoca assim, uma certa indignação, porque eu vim aqui para o nosso espaço, criar o Portal do José, justamente pela minha indignação diante das as declarações, as falas, os atos do ex-presidente da República, que realmente colocavam o nosso país em risco e simplesmente não eram reverberadas. A primeira representação que eu fiz contra a figura do ex-presidente da República foi em função dessa entrevista que ele concedeu para o jornalista, entre aspas, Augusto Nunes, onde ele aventava a possibilidade do Brasil fazer uma intervenção militar na Venezuela, jogando brasileiros em guerra contra uma nação que faz divisa com o Brasil por interesses que não são os nossos aqui, numa situação absolutamente absurda. E ele reiterou isso, ele falou isso de maneira muito natural, violando o que está no artigo 4º da Constituição brasileira. Isso era um crime de responsabilidade que deveria deveria ser motivador de um processo de impeachment. Bom, só vou colocar aqui um trechinho, gente, para vocês verem do que eu estou falando. E aí fica todo mundo preocupado com o que a Janja disse sobre a coisa A, B ou C. Vamos falar sério, né? Vamos acompanhar isso aqui. E é um pouco da Turquia, que agora já começa a namorar Israel. Eles, aos poucos, todos vão entendendo que essas questões de dentro do país cabe ao seu respectivo chefe de Estado, com o povo, seu parlamento decidir, e não nós. Presidente, eu já avancei no tempo aí, muito obrigado pela generosidade. Eu queria, encerrando, perguntar o que o senhor pretende fazer para apressar a solução da crise na Venezuela, o que é possível fazer? Olha, quem está na vanguarda é os Estados Unidos. A pergunta já foi criminosa, tá? Porque isso revela assim, um despreparo, uma má-fé do jornalista, porque é uma questão que diz respeito a uma outra nação. O que o Brasil tem a ver com o direito interno, a política interna de uma outra nação? Mas vamos lá.
para mim lá, publicamente, já falou antes, que todas as possibilidades estão na mesa. O que são todas as possibilidades? São todas as possibilidades. Ponto final. Tá? Agora, o que o Brasil pode fazer? Né? Vamos supor que haja uma invasão militar lá. A decisão vai ser minha, mas eu vou ouvir o Conselho de Defesa Nacional. Invasão na Venezuela, a decisão vai ser minha. Mas de onde tirou isso, gente? Hoje o parlamento brasileiro para tomar a decisão de fato na questão dessa aí. Agora, a Venezuela não pode continuar como está. O povo sofrendo aqui, que está sofrendo, grande parte deles continuam se evadindo, na verdade, né? Fugindo, ou lá para a Colômbia ali do lado, ou para o Brasil ali para Roraima. Tem que botar um ponto final naquilo. Agora, detalhe, Augusto. Na fraqueza do Maduro, a força da ditadura venezuelana. Por que isso aí? Por que são fortes? Que lá quem decide a vida do Maduro, só lá tem 2.000 generais. Ok? Uma minoria ali, narcotraficante. Esse que decide. Exatamente. Cubanos. Eles estão falando da intervenção do nosso país num outro país vizinho de uma forma absolutamente ilegal, inconstitucional, gente. Isso era crime, isso é crime de responsabilidade. Se calcula 60 mil cubanos lá, porque tem uma sangria, era grande, agora baixou, então 30 mil barris de petróleo por dia para Cuba. Não vão querer largar esse osso, porque se mudar o governo vai acabar essa brincadeira, essa farra aí. As milícias. Grupos terroristas que agem na Colômbia e voltam para cá. Nós não podemos deixar, eu falo nós, né, que interessa muito mais para nós do que para o americano, aquilo se transformar numa nova Cuba. Então passa a transformar numa nova Cuba, ou até mesmo na Coreia do Norte. E depois como é que vai resolver esse assunto? Quando se fala em invasão militar, quem tem um pouco de... Eu tenho noção teórica, no Brasil ninguém tem, poucos têm noção de guerra. Quando se fala de invasão militar... Na Segunda Guerra Mundial, que é o pessoal que está no final da vida aí. Mas é diferente de uma guerra com a Venezuela. A guerrilha vai se fazer presente. A topografia lá permite isso. Como é que você vai resolver esse assunto? A gente vai ficar quanto tempo lutando numa situação como essa daí? Agora... A gente vai ficar quanto tempo lutando numa situação como essa? Então, gente, é isso que se abateu sobre o nosso país, né? E aí, é o seguinte, é claro que todos nós temos uma aflição de ver essa figura sendo responsabilizada por esse conjunto de crimes. Mas vamos aguardar os ritos democráticos. Nós estamos vendo o início de uma fila, hoje lá no Supremo Tribunal Federal, ter mais velocidade. Vamos aguardar, porque nada como o tempo para dar a razão à civilização, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto que tem mais assuntos importantes. Vamos fazer resenha desses julgamentos, tá bom? Grande abraço, tchau!